Olá a todos, Mika aqui com ebikeschool.com e hoje vamos falar sobre o que procurar em uma e-bike para um ciclista mais pesado. Esta é uma pergunta que recebo o tempo todo e é um tópico bastante importante porque existem tantas e-bikes diferentes por aí, mas existem requisitos muito específicos para ciclistas que estão no extremo mais pesado do espectro. Vamos analisar o que um ciclista mais pesado deve procurar em uma e-bike. Primeiramente, quando falamos sobre e-bikes para ciclistas mais pesados, estamos falando de algo acima de cerca de 275 a 300 libras ou mais ou menos 140 quilos. A maioria das bicicletas elétricas vai ter uma capacidade para pelo menos cerca de 250 libras ou em torno de 120 quilos. Esse é o mínimo para quase qualquer bicicleta elétrica. Para pesos mais pesados, especialmente entre 275 a 136 kg, é necessário analisar requisitos muito específicos. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre diferentes quadros. Geralmente falando, o estilo mais robusto de quadros será encontrado em bicicletas que são como bicicletas de montanha, bicicletas de aventura, bicicletas de carga, bicicletas utilitárias. Geralmente falando, você vai querer evitar os tipos de bicicletas mais leves e eficientes. Estamos falando de bicicletas de estrada, incluindo algumas das bicicletas de fitness projetadas especialmente para perder peso. Elas podem vir com componentes menos resistentes, não ideais para pesos mais pesados. Isso é o que ocorre ao tentar tornar essas bicicletas o mais eficientes possível. Ao tentar reduzir alguns gramas, você acaba com menor resistência no quadro e nos componentes. Até pedais podem ter eixos mais estreitos, e eu já vi isso. Alguns pedais podem se partir sob cargas pesadas, então é algo para se observar até mesmo em bicicletas de estrada que têm selins projetados para serem extra leves, podem ter trilhos mais estreitos e você pode ver falhas nessas partes, então geralmente você vai estar olhando para os tipos mais robustos de bicicletas que são projetadas não apenas para ciclistas mais pesados, mas mais especificamente são projetadas para tipos mais pesados de pilotagem, então impactos, bicicletas de montanha que são projetadas para, você sabe, atingir raízes e sair de saltos leves, essas coisas. Bicicletas de carga que são projetadas para carregar cargas pesadas, bicicletas utilitárias que têm muitos ciclos nelas, esse tipo de coisa. A seguir, provavelmente a área mais importante da bicicleta para se olhar é realmente as rodas. Isso pode fazer ou quebrar uma bicicleta para ciclistas pesados. E é realmente importante olhar para alguns fatores diferentes. A primeira coisa vai ser o volume de ar. Eu geralmente recomendo para ciclistas mais pesados que você escolha um pneu maior. Você não precisa necessariamente escolher um pneu gordo como o Cyrusher aqui, embora o maior volume de ar seja definitivamente útil para ciclistas mais pesados, porque ajuda a proteger contra furos por pinçamento. Isso é quando você atinge algo meio afiado, como a borda de uma calçada, ou apenas algo que tem um pouco de ângulo e pinça o tubo dentro do pneu e cria o que é chamado de furo de mordida de cobra, onde você obtém dois pequenos buracos, onde o tubo realmente foi pinçado contra o aro. Então, com mais volume de ar no pneu, é mais fácil evitar essas situações. Também torna a bicicleta mais confortável e reduz os impactos na bicicleta. Então, áreas onde, como o selim, onde pode não ser classificado para alguém que, digamos, 350 libras, quando você tem pneus mais macios, você obtém um impulso um pouco mais longo quando você atinge solavancos ou tem uma grande carga de choque na bicicleta. Então, maior volume de ar é geralmente melhor. Você quer evitar esses pneus de estrada estreitos, né? Ciclistas mais pesados podem usá-los. É só que você tem que rodar pressões realmente altas para evitar furos por pinçamento com um ciclista pesado e vai criar muito mais carga de choque na bicicleta. A seguir, vamos olhar para os aros. Você quer ir com o que é chamado de aro de parede dupla. Se você não sabe se seus aros têm uma parede dupla neles, basta perguntar ao vendedor, eles poderão te dizer. Aros de parede única são geralmente encontrados em e-bikes muito baratas. E então, contanto que você esteja olhando para algo acima de 12 a 1.500 dólares, você provavelmente nunca vai ver aros de parede única. A seguir, você quer olhar para os eixos. A maioria das e-bikes na extremidade inferior da faixa de orçamento vai ter espetos de liberação rápida. Isso é o que essa bicicleta tem aqui e eles são bons para andar todos os dias, mas eles não são ótimos para impactos altos ou ciclistas seriamente pesados. E, especialmente quando essas duas coisas combinadas, melhor seria o que é chamado de eixo passante, que realmente vai todo o caminho através do cubo da roda e apenas cria uma conexão mais forte com a bicicleta,
quando possível, procure por eixos passantes. Não só é melhor para ciclistas mais pesados, mas também é uma indicação de que é apenas uma bicicleta de especificações mais altas. Geralmente vai vir com componentes melhores, que são melhores para suportar ciclistas maiores. A seguir, vamos olhar para os freios. Geralmente você vai estar olhando para freios a disco. É difícil encontrar e-bikes com freios de aro, exceto em algumas de estilo de estrada especializadas. Os freios a disco, especificamente os hidráulicos, são melhores para ciclistas maiores, pois permitem mais força de frenagem por mais tempo e não têm o estiramento do cabo dos freios mecânicos. Os freios hidráulicos oferecem melhor frenagem, mais aderência e exigem menos manutenção. Ao comparar bicicletas com freios a disco, ciclistas mais pesados geralmente optam por rotores de maior diâmetro, o disco real que gira na roda. O maior diâmetro significa que é melhor na dissipação de calor. Então, quando você está freando por um longo período de tempo, como descendo uma colina, e está parando muito peso de um ciclista mais pesado, ele vai dissipar o calor melhor e não vai aquecer o disco real. Ele também fornecerá mais força de parada, pois você está aplicando essa força de frenagem mais longe do centro da roda. Quando o assunto é suspensão, as coisas se complicam um pouco. Geralmente recomendo uma e-bike com suspensão total como essa, pois cria impulsos mais longos e reduz a carga de choque na bicicleta. Mas você quer evitar suspensão barata? Se for uma suspensão de mola barata, provavelmente vai se desgastar com o tempo se você a sobrecarregar. A vantagem das e-bikes com suspensão, principalmente traseira, é a facilidade de trocar o amortecedor. A bicicleta que você possui pode ter um amortecedor classificado para suportar apenas até 300 libras, por exemplo. Se você pesa 350, é possível trocar por um amortecedor de maior compressão para obter melhor desempenho e evitar sobrecargas, mantendo-se na faixa ativa. A suspensão traseira geralmente é mais crítica do que a dianteira, pois a maior parte do peso do ciclista comprime a parte traseira da bicicleta na maior parte do tempo. A suspensão dianteira é mais ativa ao bater em obstáculos, mas no dia a dia, a parte traseira é mais comprimida o tempo todo. A seguir, falaremos sobre baterias. Para ciclistas mais pesados, opte por uma bateria maior. Isso ocorre devido à física simples. Quanto mais peso, mais energia é necessária para movê-lo. Então, a quantidade de alcance que, digamos, alguém que pesa 70 quilos consegue em uma e-bike vai ser muito maior do que o alcance que alguém que pesa o dobro disso pode conseguir na mesma e-bike. Quando possível, se uma e-bike oferece diferentes tamanhos de bateria, é recomendável optar pela maior para não limitar seu alcance. Procure também por baterias de maior qualidade. Baterias feitas pelas 5 grandes, Samsung, Sanyo, Sony, Panasonic ou LG, estão entre as células de melhor qualidade disponíveis. Se você ver uma dessas, provavelmente é uma bateria de boa qualidade feita com células de marcas conhecidas. Como você está colocando mais carga na bateria e exigindo mais energia dela constantemente, é necessário uma bateria de maior qualidade para que ela resista a essa demanda. A diferença entre baterias mais baratas e mais caras nem sempre é aparente em situações de baixa potência. É em alta potência que a diferença fica evidente e as baterias mais baratas começam a falhar, não conseguindo fornecer a energia necessária. Para ciclistas mais pesados, busque baterias de alta qualidade quando possível. Agora vamos discutir o estilo do quadro. Já mencionamos que bicicletas robustas, como as de carga, utilitárias, de montanha e com pneus grossos, são geralmente mais adequadas para ciclistas mais pesados. Considere também a forma do quadro. As bicicletas com entrada baixa podem ser suas aliadas aqui. As bicicletas com entrada baixa são mais fáceis de montar, especialmente para modelos maiores e mais altos, facilitando para ciclistas mais pesados, pois não é necessário jogar a perna sobre uma bicicleta grande. Este é um quadro tradicional de bicicleta de montanha, que pode ser mais complicado de montar do que um quadro com entrada baixa. Existem muitas bicicletas com entrada baixa e média que não parecem a convencional de menina, embora eu não goste dessa terminologia por achar estranho atribuir gênero às bicicletas. As com entrada baixa podem ser muito mais confortáveis para montar e desmontar para todos os tipos de ciclistas, especialmente os mais pesados. Outra coisa a considerar com a suspensão. Se você procura uma bicicleta mais barata, pode optar por não ter suspensão para evitar ficar com uma de baixa qualidade. Você também pode adicionar um canote de suspensão. Existem vários canotes de suspensão por aí que são realmente projetados para ciclistas pesados. Um dos meus favoritos é o Tud Buster, que tem elastômeros intercambiáveis, permitindo ajustar a suspensão. E para diferentes pesos de ciclistas. Essa é uma ótima forma de adicionar suspensão de qualidade a uma e-bike de valor mais baixo. E, portanto, não vem com suspensão. Resumindo, essas são as minhas dicas para ciclistas mais pesados escolherem a e-bike certa.
Em suma, o mais importante a se observar são o estilo do quadro e alguns fatores relacionados às rodas. Eixos, aros, volume de ar, freios, essas coisas. Espero que isso tenha sido útil para quem procura uma e-bike que se encaixe em suas necessidades. Por fim, antes de encerrarmos, vamos anunciar o vencedor do sorteio do livro do último vídeo. O comentarista selecionado aleatoriamente é John Johnson. Fique tranquilo, meu caminhão logo deve chegar. Parabéns! Me diga qual dos meus livros você gostaria. Você pode escolher entre meu livro mais recente, O Manifesto da Bicicleta Elétrica, ou meus outros livros, Baterias de Lítio Faça Você Mesmo, Energia Solar Faça Você Mesmo e o Guia Definitivo da Bicicleta Elétrica Faça Você Mesmo. Informe para onde enviá-lo, deixe um comentário abaixo para ter a chance de ganhar um dos meus livros gratuitamente. Diga o que quiser e tomara que seja o comentarista sorteado no fim do meu próximo vídeo. E quem não quiser esperar tanto para talvez ganhar um dos meus livros pode encontrá-los na Amazon. Tudo bem, obrigado por assistir, pessoal. Vejo vocês aqui na próxima vez.